Graça e paz. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, eu sou algum dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo, quando estava preso com Silas, aquele soldado que estava querendo suicidar quando os anjos o libertou, que Paulo impediu que ele não fizesse aquilo, ele falou: o que eu faço para ser salvo? É óbvio, claro, objetivo. Paulo disse: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Só isso. Ele não falou para crer em algum dos caminhos, crer em alguma seita ou crer em alguma religião, ou crer em alguma imagem. Ele diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Num mundo cheio de religiões antigas, dos passados, e religiões cada vez mais novas e inventadas, como saber ser salvo? Ou como saber como ser salvo? Deus, contudo, não fez deste assunto uma coisa complicada. Obter a salvação, deveras, é muito fácil. Meu estudo é tão fácil ser salvo, entregue para Cristo. É o estudo que eu vou passar. É tão fácil ser salvo e entregue para Cristo. Vou fazer uma resolução. Deus já preparou a salvação dos pecadores, é como um banquete. É só aceitar o convite dele para participar. Jesus disse: vinde a mim e achareis descanso para vossas almas. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Se você crê que a salvação está pronta, como um banquete, é só propiciar-se dela. Imagina alguma pessoa atravessando um deserto de sol inclemente e areias escaldantes. Estão cansadas, com fome, sede, já por alguns dias. Se demorar poucas horas, pode até morrer de fome ou até morrer de sede. Estão cansadas. De repente, um deles olhando para uma frente, vê um bonsai, um assis, águas, árvores, alimentos, frutas, e grita para os outros companheiros: estamos salvos. Estavam salvos potencialmente? Precisavam apenas atualizar a salvação? Ou indo até o assis para ser salvo? Para satisfazer a salvação é assim: está pronto. O assis é nada mais que Jesus Cristo. Ninguém precisa morrer. Ninguém precisa morrer perdido. É só ir até ele. Ao crer perdido e aceitá-lo como seu e suficiente Salvador. Aquela pessoa exaustas no deserto creram que o saz era a salvação delas para não morrerem de fome e nem de sede. A fome necessita da alma, a Bíblia. A água, Jesus Cristo, a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê e receber o castigo que nós merecíamos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz que a prova que Deus nos deu do seu amor por nós foi a morte de seu Filho em nosso lugar, na cruz do Calvário, Romanos, capítulo 5, verso 6, 7 a 8. E diz também ao seu carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo. Leia aí Atos capítulo 16, verso 30 a 31. O carcereiro queria saber como ser salvo. 700 anos antes de Cristo, Isaías falava da grande troca que Jesus fez. O castigo que nós merecíamos, ele trocou pela paz que não tínhamos. Leia isto em Isaías capítulo 53 e o versículo 5 e 6. O oásis de Deus, a salvação de graça está pronta. É só apropriar-se
Diga em seu coração: Deus, eu aceito a salvação que tu me dás. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Não está em São Pedro, não está em São Tomé, não está em Maria, está em Cristo Jesus. Ela mesma reconheceu a grandeza do seu Filho de Cristo. Ela disse: a minha alma agradece ao Deus, ao meu Salvador, porque viu a pequenez de sua serva. Ela disse: ao meu Deus, o meu Salvador. Tá? Deus não tem mãe, não. O seu Deus pode ter mãe. O meu não tem, não. O oásis de Deus é a salvação. A graça está pronta e apropriar-se. Creia em Jesus. Disse: quem ouve a sua palavra e crê em Deus que o enviou tem a vida eterna. Não é condenada, está garantido seu destino eterno. João 5:24. Sendo gratuito esta salvação, Paulo diz que obtemos pela fé e não pelas obras. Efésios 2:8. Sou salvo mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pedro diz que fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ficando fora o ouro, a prata, com que algum tente comprar a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. É pelo sangue de Jesus que nossos pecados são purificados. 1 João, capítulo 1, verso 7 a 9. E pelo sangue derramado na cruz, a nossa entrada no céu está garantida. Apocalipse 7, 13, 15 e 22, 14. No céu não só há fome e sede, mas o mal não existe. Apocalipse, capítulo 7, verso 16, 17 e 21. Gosto de ouvir a história de Jaime. Vou fazer uma representação, uma historinha, tá? Gosto de ouvir a história de Jaime e Joãozinho. Joãozinho era tão pobre que passava fome. Jaime, de família rica, era forte, saudável na escola onde estudavam. Havia regras, quem desobedecesse, uma delas era chicoteado. Uma escola lá no Iraque. Certo dia, não aguentando a fome, Joãozinho furtou a farta merenda de Jaime e saciou a sua fome. Hora do recreio, Jaime deu por falta de sua merenda e gritou para a professora: roubaram a minha merenda, cadê a minha comida? A professora ordenou que ninguém saísse da sala, até que o ladrão aparecesse em silêncio. Por meia hora, Joãozinho, não suportando mais os clamores da consciência, levantou-se ao lado de Jaime e disse: fui eu, professora. Eu roubei a merenda. A professora indicou à frente a plataforma, onde Joãozinho receberia as 10 chicotadas com o castigo de seu delito ao tirar a camisa. Exibiu só pele e ossos. Menino magrinho, franzinho, aguentaria o castigo? Alguém encarregado de aplicar a pena ergueu o chicote mais uma voz. Súplice se fez ouvir. Era Jaime, o dono da merenda. Professora, ele tá tão fraco que não vai suportar. O castigo, quero receber o castigo no lugar dele. Coitadinho, ele não aguenta. A professora então permitiu. E Jaime tomou o lugar de Joãozinho. 10 fortes açoites. O sangue jorrou das costas de Jaime. E Joãozinho chorou, indo à frente. Abraçou Jaime e disse: obrigado, Jaime, por ter ficado em meu lugar e recebido o meu castigo e as minhas feridas. É fácil de entender. É tão fácil ser salvo. Jesus recebeu na cruz o castigo que nós, que eu, você, que todo ser humano merece. Mas por amor, ele recebeu em nosso lugar. E ele tomou o nosso lugar. A salvação está pronta, só você apropriar-se dela pela fé. Saber que havia ossadas no deserto não era suficiente para que estavam morrendo de fome. Sede, era preciso ir a ele e se apropriarem, a salvação está pronta. Jesus
convida, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. E ele diga a Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Essa história nos deixa claro, irmãos. E se você não é um irmão ainda, pode se tornar um irmão em Cristo Jesus. Romanos. Havia está escrito, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, longe, necessitados e precisam da glória de Deus. Romanos 3, 23. Como está escrito, não há um justo sequer. Romanos 3:10. Porque o justo se fez injusto na cruz por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Mas a todos quantos receberam nele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. As Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, até ele, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:3. Agora, para você entender esse sacrifício, leia agora o Salmo 22 todo. Shalom, graça e paz, e Deus nos abençoe.